Eu acho que eu tô com lupus. Eu sinto, sabe? Só pra deixar registrado aqui, pra quando tiver certo, eu saber que eu tava certo. Eu não sei qual é a lógica de você meter cebola no macarrão. Como se já não bastasse um monte de condimento que você soca aqui, pra você ter gosto. Você coloca cebola. Faz uns 2 dias que chegou esse daqui. Eu comprei usado. Não sei se foi no estande virtual ou se foi na Amazon. Mas era uma biografia, uma não ficção decente sobre esta moça aqui. Porque eu meio que tava de saco cheio de livro de ficção meia boca, de autor nacional, sobre essa figura. Sabe, tipo, eu não sei se isso faz sentido. E eu também não sei como isso é possível, apesar de eu sentir assim, no fundo do meu coração que isso aconteceu, que isso é real e que eu não tô, sabe, alucinando aqui mais. Sei lá, as pessoas, elas conseguiram aviadar a Anita Garibaldi. Sério, bicho, é tanta viadagem em cima dessa figura que, porra, eu não sei como vocês conseguem, não sei como. É tanto, ai, ela estava predestinada a Garibaldi, ai, ela seria a guerreira da liberdade, não, porque tinha que ser, não, porque a paixão fulminante, não, ai, bicho, isso me dá uma preguiça. Porque é uma biografia, muito bem pesquisada, inclusive. Mas isso aqui me pareceu, sei lá, uma renderização apostilada do Travessia da Letícia Wachowski. Tipo, é muito mais rápido, é muito mais objetivo, é muito melhor pesquisado, inclusive, e é menos cafona. Só que isso aqui me parece sei lá, um resumo não ficcional do Travessia da Wachowski, que é definitivamente uma das autoras brasileiras que eu menos gosto. Inclusive por culpa dela, por culpa daquele A Casa das Sete Mulheres, do livro, não da minissérie, do livro. Por causa daquele livro, eu fiquei com um bode, um ranço, sabe, um tojo desse assunto guerra dos farrapos, que, nossa senhora, bicho, como a minha tolerância pra autor, pra literatura brasileira medíocre e ruim é baixa. Sério, cada vez que passa, essa minha tolerância, que já não existia, existe menos ainda. Porque, sério, bicho, talvez seja muito cretino de minha parte, porque eu tanto de coisa marrom em minha boca, que, de fora, que eu aceito, mas, tipo, se trata da história do Brasil, se trata de personagens históricos brasileiros, e se é de um autor brasileiro, seja bom, muito bom. Seja bom pra muito bom. Não seja mais ou menos. Porque aí você vai merecer que ninguém o leia. Porque mesmo sendo muito bom, quase ninguém lê mesmo. Então aí você vai merecer o seu ostracismo. O seu ostracismo. Se você for um escritor como a Letícia Wachowski. Você merece fazer campanha do Catarse, nem conseguir juntar grana o suficiente e ficar imprimindo amadoramente livro com capa mole e página branca de impressora só para os seus parentes próximos que não vão ler o seu livro, porque ele não é bom. Você só tem um sonho, uma aspiração e amadorismo. Nada mais do que isso. Então você merece não ser lido. Enfim, é a minha opinião assim, sincera, de uma pessoa que gastou mais de R$100 na trilogia A Casa das Sete Mulheres, gastou tempo naquela merda e descobriu simplesmente uma das coisas mais fracas, preguiçosas, autocondescendentes e até ofensivas em questão de literatura de mulheres. A versão feminina da Guerra dos Farrapos. E a versão feminina da Guerra dos Farrapos é aquilo. Puta merda, bicho. Isso é um auto-ódio internalizado, uma misoginia inconsciente. Porque puta merda, cara. Puta que pariu, bicho. Puta que pariu. Que livros fracos. Fracos pra caralho. Ou melhor, vamos lá, não.
Não sejamos tão falocêntricos aqui. Pra buceta. Livros fracos da buceta, do bucetaralhão. Eu posso falar porra também porque é democrático, né? Ou não. Enfim, da buceta. Livros fracos da buceta. Que ranço eu peguei dessa altura. Eu acho que eu já comentei aqui. Enfim, aí fiquei um pouquinho insatisfeito com isso daqui. Mas o livro tá na página 108. Tem mais de 214 esse livro aqui, então eu tô na metade. Bem escrito, é bem pesquisado, é direto ao ponto, não enrola. Você tem umas coisas, tipo, ai... Então ela traduziu a sua paixão na linguagem, sem palavras do amor, sabe? Você tem umas coisas assim, tipo, o autor fala que a Anita Garibaldi era uma das melhores, uma das mais, sei lá, os melhores espécimes brasileiros já produzidos pela civilização brasileira. Sabe, você tem uns superlativos meio ridículos socados no texto, né? A coisa fica meio brega. Mas vai lá, né? Vai lá. Acaba não é um biógrafo nem nada, isso aqui é meio que um trabalho amador do Cadorim. Eu acho que ele é um advogado, se não me engano. Ele teve um papel bem importante no reconhecimento da nacionalidade brasileira da Anita Garibaldi. Ele teve uma importância histórica em relação a essa figura aqui, um resgate dessa figura. Mas antes deste livrinho aqui, teve outro livro chamado Anita... Deixa eu ver. Eu até coloquei no carrinho de compras da Amazon. Livro físico mesmo, porque não tem e-book pra esse tipo de coisa. É porque presta não tem e-book. Que é Anita Garibaldi, uma heroína brasileira, de um tal de Paulo Marcum. Tem um prefácio, inclusive, do Fernando Henrique Cardoso. Isso mesmo, da editora Sesc. Que é um livro um pouco mais grosso, ele tem umas 300 para 400 páginas. E parece bem mais encorpado, né? Um livro de não ficção, que me parece muito mais sóbrio, muito mais direto do que esse daqui, que é uma obra apaixonada, concisa, direta, menos literária, sabe? Tipo, realmente é uma biografia ok, é uma biografia regular, é uma biografia que cumpre o seu papel. Mas eu queria mais do que isso. Felizmente o livro não foi tão caro, ele foi R$35, contando com frete, antes eu já comentei aqui. Mas me faz gostar mais desse livro o fato de ele não ter sido R$50 ou R$40. Não, ele foi R$35, então... né? Então vamos ver se esse Marcum aqui não vai aviadar a Anita Garibaldi também. Porque puta merda, eu não aguento mais. Ler que o Garibaldi tinha cabelos de ouro derretido, olhos, que ele era exótico, que ele era um semideus. Sabe, só faltava ver as Chelsea escrever a cabeça rosinha da pica dele, sabe? O saco rosáceo dele, firme, as bolas contidas no saco rosáceo dele, abaixo de seu pau em riste branco e europeu, sabe? Só faltava ela falar isso. Bicho do céu, o ranço que eu peguei dessa mulher não tá escrito. Tá quantificado na grana que eu paguei nos e-books dos livros dela. E no tempo que eu gastei também naquelas porra. Eu abandonei já. Não sou obrigado. Enfim, eu até separei também mais bibliografia, que acho que nunca vai ser suficiente, mas a gente continua, né? Mais bibliografia de não ficção sobre a Guerra dos Farrapos. Os Negros de Canabarro, História da Revolução Farroupilha, A Prole do Corvo, que é uma ficção, né? Mas no caso trata do pós-guerra, do que aconteceu depois da Guerra dos Farrapos, as consequências de quem ficou, para quem ficou. Não é uma coisa que eu pretendo tratar no romance, mas eu queria ter uma big picture, uma visão quanto maior possível desse conflito e da terra em que ele se desenrolou. Cultura gaúcha definitivamente não é um troço que eu domino, que eu conheço, na verdade, muito pra dominar, mas eu pretendo. Eu também separei, nessa leva de ler tanta coisa, marromento pra menos, sobre a Anita Garibaldi e sobre a Guerra dos Farrapos, eu separei também um livro chamado A Guerrilheira, o romance da vida de Anita Garibaldi, de um tal de João Felício dos Santos. Esse cara aqui também fez romance sobre a Chica da Silva e sobre a Marquesa de Santos. A Chica da Silva e a Carlota Joaquina. São duas figuras que muito me interessam. E ele é um jornalista. Então,
Pode-se esperar que os livros são bem pesquisados. Não particularmente bem escritos, mas bem pesquisados. Então, eu espero. Como ela é um homem, né? Então eu espero menos estrogênio e menos sangue menstrual no que ele escreve. Eu realmente espero. Profundamente. Eu espero menos personagens ocas e vazias que são definidas por macho. E menos personagens masculinos que parecem caricaturas de como mulheres pensam em homens enquanto elas estão molhadinhas. Ou em período fértil, sabe? Não acho que seja o caso dele. Eu tenho esperança que não seja. Mas enfim. Mas eu não tava pensando sobre a mediocridade do nível da ficção que a gente produz sobre a gente mesmo, sobre a nossa história, enfim. Ou sobre como é difícil você encontrar material sobre uma coisa tão mainstream quanto é a Guerra dos Sarrafos. Ou sobre a Lei Cortês e sobre como ler esse país é complicado e é caro e demanda tempo, enfim. Não tava pensando sobre literatura, não. Tava pensando sobre... Isso sim. Isso eu penso pelo menos umas 3 ou 4 vezes durante o meu dia. Não importa o quão atarefado eu esteja. Principalmente com esse fim de semestre chegando, né? As últimas provas chegando, as PR2 chegando, as finais, que eu vou ficar pra fazer as finais. Chegando, tanto de conteúdo que eu tenho que engolir para não reprovar em nada. Não posso mais reprovar em nada. Às vezes ou outra eu me pego lembrando, quase como se fosse uma memória mesmo, quase como se fosse uma coisa que já aconteceu. Ou que de tanto que vai acontecer, meio que já aconteceu. Eu me pego muito pensando no Lupicínio e no Severino, deitados em pampa sem fim, depois de uma batalha perdida cercada de corpos, sem sentir o sol nascer, sabe? Tipo, eu não dou um nome pra isso, não falo que isso é porongos, ainda que tenha sido porongos. Mas, sei lá, é uma imagem muito forte pra mim. Acho que eu até já comentei, não no vídeo em que eu falei sobre Uma Chama Império. Uma Chama, um Sorriso e um Império. Que é o nome dessa história que eu tô pretendendo escrever, caso você não saiba. Eu já comentei aqui que uma coisa que me pega muito sobre qualquer coisa que eu tenho, assim, um impulso, o mais breve que seja, mas eu chego a ter um impulso de desenvolver uma narrativa. O que chega pra mim e me gera esse impulso são imagens. Imagens de momentos muito fortes. Pode ser um clímax, pode ser um detalhe de uma cena. Nesse caso aqui é o clímax, é o cume, é o ápice dessa história. São esses dois personagens mortos no campo de batalha. Não exatamente um pelo outro, mas um com o outro. E isso parece ser tão suficiente, bicho. Tipo, é realmente uma daquelas situações em que você pensa nada mais precisa acontecer, porque tudo já aconteceu. Absolutamente tudo. E em um desses surtos de inspiração, eu escrevi isso aqui. Preparando minha dicção inexistente. Severino de ninguém, Severino meramente porque tinha de se chamar alguma coisa. Porém, quem o chamaria agora? E se o assuntassem pelo nome sem dono, quem não poderia ouvir para ignorá-los? Quem para responder-os com o minuano? Eu, nós somos. Não aqui, não estamos. Somos Severino de ninguém, Lupito de ninguém. Lupito é o apelido do Lupicínio. Ser ninguém é a suma forma de ser-se livre, efêmera das efêmeras, anteprimeva, nasce-se ainda nas réstias do que a precedeu. Ao escapar do horror tão vital de morrer como que junto da morte, a qual tão pouco escuta para atinar o próprio apelido, torna-se a esse instante perdido, a essa liberdade totalitária. Lupicínio de ninguém, Severino de ninguém. Se ainda há algo, o mesmo. Se foram-se de si e cachoeiraram rubros penhasco de algum titânico abismo, untaram-se a queda, sereno e suspiro, chuva e verme, sangue depois do sangue.
já não se podem distinguir. Ninguém mais o faz. Coisa mais ou muito menos que carne são uma só. Tipo, sei lá, de alguma forma a morte seria o casamento para eles dois. A única maneira deles se unirem. Eu não imagino um idílio, eu não imagino algo virginal, um tato puro entre eles. Eu imagino violência, eu imagino sexo, eu imagino incompreensão. Eu imagino dinâmicas desiguais de poder, eu imagino interesses mesquinhos. Eu imagino várias coisas não muito nobres que levariam o Lupicínio a porongos, por saber que o Severino estava lá, sabe? Mas isso não torna isso menos bonito. Não isso que eu acabei de escrever, mas o que eu tentei alcançar com isso que eu escrevi, que eu acabei de ler. Porque você se entregar completamente a alguém sem esperar um depois. Você nem precisar ter um depois. E é um estado mental que eu não cheguei a experienciar, mas que eu sei ser possível. Por que me levou a ligar essa câmera e por que eu tava pensando antes de eu usar tudo isso aqui como desculpa pra voltar a esse assunto. Mas esse assunto que eu vou falar agora é um troço que eu não penso tanto quanto eu penso nisso daqui. Sei lá, eu não quero bancar o psicanalista ou o psicólogo de mim mesmo, que parece tão autocondescendente, tão... navel gazing, sabe? Não sei se essa é a expressão certa. É tipo você ler sobre o seu próprio signo, sabe? É uma coisa autoindulgente, sabe? Mas eu tava pensando quando Elias veio falar pra mim quão facilmente ele se abriu e o quanto ele se abriu. Não só o quão facilmente ele se abriu, mas o quanto ele se abriu. Esse escancarou, na verdade, pra mim. No Atis. Quão vulnerável ele se permitiu ser com alguém que ele tão pouco conhecia. Quantos problemas e as questões, muitas das feridas dele eram parecidíssimas com as minhas. Parecidíssimas com as minhas. Quase as mesmas. E o quanto eu não podia imaginar aquilo. E o quanto eu constatei, eu não percebi porque eu sempre soube disso, mas eu constatei naquele momento o quanto eu não tinha nada pra oferecer pro cara, o quanto eu não sabia o que responder, eu não sabia o que dizer, eu realmente não sabia o que dizer. E eu não tinha nem energia pra sentir pânico de não saber o que dizer, porque tipo, eu não esperava nada diferente daquilo, do que ler tudo aquilo que eu li e não saber nem o que sentir. Além de um certo choque. Ali eu atestei também pra mim o quanto aquilo de paixão, aquilo de fascinação, aquilo de tá completamente dragado por outra pessoa, era impossível de acontecer comigo. E ainda assim estava acontecendo. Porque para você desejar, querer tão ardentemente uma pessoa, com toda aquela força que eu nunca tive para nada e que nem parecia minha, você precisa ter um ego voraz. Eu não tô dizendo que eu não tenho um ego. Eu só quero dizer que a minha extrema desconfiança comigo mesmo é levada à 10ª potência naquele momento. E o fato de eu saber tão profundamente, lancinantemente, que eu não merecia nada. E que eu nunca mereci nada. Nem ser feliz. Nem que alguém se apaixonasse por mim ou me amasse. Ou que, no caso, Elias em si mesmo sentisse por mim o que eu sentia por ele. Aquilo parecia impossível, uma piada de mau gosto. Eu nem conseguia rir daquilo. Era uma piada de mau gosto. Eu percebia que como eu podia querer tanto uma coisa que eu nem achava que eu merecia, sabe? E ainda assim eu queria. E tipo, isso meio que piorou quando eu vi a foto de Elias ao lado de sua amada, com seu filho não nascido.
sua esposa, agora esposa, né, porque eles se casaram, prenha com sua filha. Não nascida, mas de repente ela até nasceu. De repente ela até já nasceu. E eu percebi que sim, eu me sentia feliz por ele. E eu realmente me sinto feliz por ele. Eu realmente me sinto. Não é o tipo de coisa que eu tenho que mentir pra mim mesmo. Eu realmente me sinto. Mas eu fico frustrado e é um troço que me machuca, mas não o suficiente pra me fazer sequer chorar, sabe? Porque não tem nada pra eu chorar. Não tem nada que já não é mais pra que eu chore a sua ausência, sabe? É mais um certo cortejo fúnebre de nada, de uma coisa que não aconteceu. E que ainda assim tá lá. Tipo, cada vez mais eu volto pra este canal, eu ligo esta câmera, eu olho na tua cara e eu falo que tu já deve estar de saco cheio, se é que tu ainda tá aqui, de ouvir eu falando, que é: a ausência também é uma coisa, o vazio também é alguma coisa, ele também ocupa espaço, ele também pesa, ele é alguma coisa. E quando você só tem ele, você percebe o quão grande ele é, quão pesado ele é, quão denso ele é. E o quão vivo ele é, sabe? Não é uma coisa morta, não é uma coisa dormente, não é uma coisa cinzenta. Não, o vazio clama. Tem paixão no vazio, sabe? Ele não é uma coisa resignada. Até é, mas todo vazio quer. Todo vazio ele quer muito alguma coisa. E na ausência dessa coisa, ele meio que se povoa de sonhos, sabe? Ele meio que se povoa de quimeras, ele meio que se povoa de sombras coloridas, ele se povoa de delírios, que ele sempre tem o tempo inteiro consciência de que não são reais. Mas ele precisa se preencher mesmo com o que nunca o satisfará. É um movimento contínuo de sobrevivência. Acho que nem o vazio quer morrer. Ou realmente ser preenchido. Eu acho que ele teme ser preenchido. Ele tem o que ele quer. Tipo, eu fico pensando sobre algumas das minúsculas, mas ainda assim tiveram lá oportunidades que eu tive de me aproximar de Elias, de criar algum vínculo com ele. Eu podia ter feito isso. Eu podia, pelo menos, ter criado algo próximo de amizade. Eu podia sim. Mas eu nem queria tanto assim e eu nem conseguia imaginar como eu seria capaz disso. Porque eu realmente não tinha nada pra oferecer pro Caba. E eu ainda não tenho. E, tipo, eu não me cobro pra ter ou pra ter tido. Eu aceito que eu não tinha. Mas isso ainda volta pra mim. Como tá falando, eu não gosto muito de ficar bancando Freud em mim mesmo, que me parece uma coisa muito autocondescendente. Mas eu imagino, eu realmente me questiono. Pelo fato das histórias que me vêm, pelo fato dos personagens, dos momentos, das imagens, dos sentimentos, não sei. De todos esses personagens, com todos esses nomes, de todos esses lugares, que meio que vivem dentro de mim de alguma maneira, se todos eles não são sublimações do que esteve tão perto de mim, mas eu nunca fui capaz de alcançar. Não é exatamente arrependimento, não é exatamente amargor. É uma melancolia esquisita que me incita à vida. Tem uma certa ansiedade nisso. Não me deprime tanto quanto me atiça, sabe?
sei lá, talvez tudo que é sublime tenha em sua base algo de muito mesquinho. Mas isso não quer dizer que o sublime não seja sublime, certo? Sei lá, talvez as motivações de um ato não tenham a beleza dele, não sei o que exatamente eu quero dizer com isso. Mas é mais o fato de, tipo, eu malemar reparava em Elias, porque antes ele era gordinho. Tinha um cabelo grande, oleoso, tinha um rosto cheio de espinha, que nem o meu. Só que aquela coisa, Elias, ele passou da fase de patinho feio dele pro príncipe. O cara passou de um pato feio pro príncipe. Assim. Assim. E aí, quando ele se tornou de fato um príncipe, um cavaleiro da Reconquista, né? A porra de um príncipe ibérico, eu parei, eu olhei pra ele e aquilo aconteceu. Eu fiquei pensando, caramba, bicho. De repente, até a única que eu acho que eu tive foi tão